só porque ele possuía, porque ele tinha herdado. Irmãos, ele olhava para aquele que podia dar mais a ele. Mas se fosse hoje é diferente, porque de repente eu e você possuímos alguma herança, de repente eu e você tínhamos um bom emprego, de repente eu e você poderíamos até ter um carro na garagem, e de repente, irmãos, de repente aconteceu alguma coisa, e eu ou você perdemos o emprego, ficamos desempregados, na banda subcalabassaia. Mas irmãos, o nosso Deus é poderoso, o nosso Jeová de Rei é aquele que é o Deus da solução, da providência. Ele sabe o que eu passo e o que você passa, porque irmãos, a vida tem altos e baixos. Você já viu o mar? O mar, se você olhar bem por mar, irmãos, numa época, certa época da minha vida, que eu estava passando por uma prova, por uma luta, eu trabalhava lá no Leblon, lá na Zona Sul, e de repente o meu chefe me procurava, e eu pegava a moto que eu fazia entrega, ia lá para a beira da praia, e aí eu ficava analisando o mar, olhando para o mar, aquilo que Deus criou, aquela natureza, e Deus me mostrou através da natureza o poder que Ele tem, e eu olhava para o mar, se você ver, se você olhar, se você ver, analisar, você vai perceber uma coisa importante no mar. O mar, ele tem seu tempo, seus momentos de maré alta. O mar tem seu tempo, seus momentos de maré baixa. Mas o mar nunca deixa de ser mar. Espiritualmente também falando, para mim e para você nesta noite. Eu e você, irmãos, tem momentos que a gente está em maré alta. Tem momentos que eu e você estamos em maré baixa. Mas nós nunca devemos deixar de ser crente, nunca devemos deixar de ser servo do Senhor, nunca devemos deixar de confiar no Senhor, ainda que venha a maré baixa na minha e na sua vida, confie no Senhor. Você já viu a sanfona? A sanfona, ela vai para lá e vem para cá, ela vai e volta. A vida espiritual, a minha vida e a sua vida como crente, como servo da casa do Senhor, é como a sanfona. A nossa vida vai e vem, a nossa vida vai e vem, mas é o Senhor que nos leva e é o Senhor que nos volta. Até porque o nome hebraico de Jó é voltado para Deus. Irmãos, volte para Deus. Aleluia. E o terceiro vento que destruiu a terceira coluna da casa de Jó foi a casa da saúde. Diga comigo, a casa da saúde. A enfermidade. Irmãos, é difícil às vezes falar isso, porque muitas das vezes, irmãos, nós nos encontramos com saúde, nós encontramos, irmão, com disposição, mas muitas das vezes quando nós estamos enfermos, que não conseguimos nem se locomover da cama, aí que a gente entende o que a gente está dizendo, aí que eu e você entende que a gente está tentando transmitir, porque a Bíblia fala, a Bíblia diz, irmão, que Jó, ele começou a perder a sua saúde, e Jó perdendo a sua saúde, ele perdeu o apoio da sua mulher, o apoio da sua esposa, o apoio da sua companheira, o apoio da sua auxiliadora, aquelas irmãos que eram para estar do lado dele, aquela pessoa que era para estar ajudando ele, no momento de tristeza, no momento que ele estava ali, alabando a cara, subcalabassaia, que ele perdeu os seus filhos, que ele perdeu toda a sua herança, todos os seus bens, perdeu todos os seus empregados. Ela fez o contrário, ela ainda falou para ele amaldiçoar o Deus deles e morrer. Mas Jó, irmãos, não ouviu aquela louca que estava amaldiçoando o Deus que ele servia. Ele confiava, ele acreditava, ele cria num Deus poderoso que poderia dar solução para ele. Aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, que foi vindo os mensageiros, e foi vindo e falando, e estava eu lá, e só eu escapei, e foi morrendo-se todos os filhos de Jó, e a Bíblia fala que morreu os 10 filhos de Jó, os 7 filhos e as 3 filhas. Irmão, só quem já perdeu o filho sabe que fala, só quem perdeu o filho sabe entender o que o irmão Ricardo está dizendo nesta noite. Certa vez, quando a minha mãe faleceu, há 2 anos atrás, eu fui lá com a minha esposa, com algumas pessoas do ministério da igreja, e ali, irmãos, eu vi um caixãozinho tão pequenininho, eu não sei se era do tamanho dessa pasta, ou se era menor um pouquinho, tão pequenininho, e quando eu e minha esposa olhamos para aquele casal, irmãos, um casal tão novos, eu não sei se a jovem devia ter mais de 18 anos, e se o jovem devia ter mais de 21, era um casal tão novos, e ali estava no seu primeiro filho, na sua
primeira gestação e perdeu aquele filho. Agora imagine comigo nesta noite o que a Bíblia relata para mim e para você. Aquele jovem, aquele casal de jovens naquele enterro da minha mãe só perdeu um filho. Imagine Jó perder 10 filhos. Só quem perdeu o filho sabe dizer o que eu estou falando. Na banda sub e calabassaia. Filho é a continuação da história. Na banda sub e calabassaia. Vocês que têm filho, sabem o que eu estou falando para você nesta noite. Somente quem tem filho, irmão, sabe que o filho é a continuação da nossa história. Eu tenho 2 filhos gêmeos, mas antes de eu ter meus filhos gêmeos, a minha esposa ficou grávida, ficou gestante, e de repente, por um momento, aconteceu uma coisa com ela, ela começou a perder sangue, e de repente, perdeu aquele bebezinho que já estava no ventre dela. Eu comecei a chorar, ela começou a chorar, mas irmãos, o Senhor nosso Deus, na banda sub calabassaia, Ele está no controle de toda a situação. Eu chorei, irmãos, mas Deus me deu em dobro. Hoje eu tenho 2 abençoados aqui, Igor Mateus e Yuri Ricardo. De repente, irmãos, eu e você também pode estar chorando por alguma coisa que se perdeu. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Seja lá o que eu ou você venha a perder. Irmãos, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe. E Jó, irmão, quando ele já estava no momento de sarjeta, Jó não estava aguentando mais, porque Jó olhava para ele estava enfermo, estava doente, e ele enfermo, irmãos, ele começou a perder peso, porque quando ele começou a perder peso é porque ele não se alimentava, e ele não se alimentando, o peso dele ia se perdendo, e aí o que acontece? Ele já ficou cheirando mal, ninguém queria ficar perto de Jó. De repente Jó poderia estar, irmão, com um mau hálito, de repente Jó poderia estar com um cheiro, irmão, desagradável, irmãos, e ninguém queria ficar perto de Jó, nem a sua esposa, nem a sua mulher. E o que Jó faz? A Bíblia fala que Jó vai saber para onde? Jó vai lá para o lixo. O lixo não era lugar de Jó, o lixo não pertencia a Jó, porque Jó, irmãos, era um homem próspero, era um homem digno, era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do Jó, do mal, mas Jó foi parar lá no lixo. Lá no lixo da cidade. Ou seja, Jó, ele não era só o lixo, ele estava na situação de lixo, porque aquilo ali, irmãos, Jó acreditava, Jó tinha certeza, ele tinha confiança que aquela situação ali que ele estava passando, aquilo ali era momentâneo, ele só estava no lixo porque Deus estava permitindo. O que eu e você também esteja passando, irmão, é porque Deus está permitindo, Ele está no controle. Vamos supor, irmãos, que esse celular, ele seja um controle. Ele seja um controle. E de repente eu estou lá, vendo lá um vídeo, lá no meu DVD, e de repente eu chego, aperto o controle, vou adiantar esse filme, porque essa parte está muito ruim. Os meus filhos fazem muito isso, às vezes eles estão vendo um desenho, ou um filme, eles estão sempre mexendo no DVD. Eu falo, Igor, não mexe aí, Yuri, não mexe aí, para de mexer, você vai acabar quebrando o aparelho. De repente, eu e você, irmão, se tivesse um controle espiritual na mão, eu e você poderia estar querendo apertar o controle, querendo apertar